Estudo Bíblico, 1 Reis 13, verso 1, um homem de Deus. Um profeta anônimo com apenas esse simples título. Um homem de Deus veio de Judá a Betel, um dos 2 centros de adoração do bezerro de Jeroboão, para administrar uma repreensão ferina e para anunciar o seu fim. É um dos muitos profetas de Deus que transmitiram aos herdeiros do poder real as mensagens divinas quando estes andavam desviados do caminho que Deus lhes indicara. Deus sempre teve mensageiros que nem sempre se tornavam famosos. O importante é entregar a mensagem e viver fiel a ela. É interessante procurar saber quantos deles são mencionados nos 2 livros dos reis, especialmente porque o nome que os hebreus dão aos livros de Josué, Juízes 1 e 2, Samuel 1 e 2 e Reis é profetas anteriores, constando como profetas posteriores, aqueles cujas palavras são registradas nos livros que têm o seu nome, Isaías, Jeremias, etc. Verso 2, Josias. A profecia se referia a 621 a.C. e era bem específica, embora fosse pronunciada 3 séculos antes, ou seja, entre 931 e 909 a.C., a data da duração do reinado de Jeroboão. Este é um dos mais notáveis exemplos de profecia do Antigo Testamento e demonstra a onisciência de Deus. Essa profecia vincula-se à de Isaías em relação a Ciro, Isaías 45, versos 1 e 13. Considerar essa declaração como inserida historicamente, feita após o período do rei Josias, é deixar de compreender totalmente o verdadeiro caráter da profecia. Verso 4. Tendo o rei ouvido as palavras, estendeu a mão. Tomado de ira, Jeroboão estendeu sua mão a fim de ordenar a prisão do profeta. Antes que a perversa ordem pudesse ser executada, entretanto, a mão do rei recuou, isto é, ficou paralisada, de maneira que não pôde mais abaixá-la. O vingativo rei clamou agora por misericórdia, verso 6. Em resposta à oração do profeta, a mão de Jeroboão foi restaurada. Verso 6. Ficou como dantes. Esta já não é a primeira oração por uma cura que a Bíblia nos narra. Veja Gênesis 20, 17, Números 12, versos 11 a 16, e a declaração de que Deus sara as enfermidades daqueles que andam nos seus caminhos, Êxodo 15, verso 26. O ministério do profeta Elias inclui também essa obra de misericórdia, capítulo 17, versos 17 a 24. Verso 7. Vem comigo a casa. O convite de Jeroboão talvez tivesse a intenção de servir a 2 propósitos. Podia ser uma espécie de pedido de desculpas pela tentativa de prisão e podia ser um expediente para desfazer ou pelo menos abrandar o juízo pronunciado sobre a casa real. Verso 8. Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo. Fiel às instruções divinas, o profeta declinou do convite com base na expressa proibição recebida de não comer pão nem beber água em Betel. Tal intercâmbio social poderia muito bem ter criado a impressão na mente do povo de que o juízo anunciado pelo profeta já foi desviado ou pelo menos diminuído. Verso 10. E se foi por outro caminho. Agora o profeta buscou o caminho de volta para casa. Até aqui agiu em estrita obediência à ordem divina. Versos 11 a 14. Morava em Betel um profeta velho, mais um servo de Deus, cujo nome não aparece uma vez em toda a narrativa. O que o rei, com toda a sua riqueza, fama e glória, não conseguiu realizar na vida do homem de Deus, um crente, obviamente, sem a mente do Espírito, foi capaz de fazer. Os filhos do velho profeta de Betel contaram ao pai a profecia que fora feita contra Jeroboão. Agindo de acordo com a notícia, o velho profeta saiu à procura do homem de Deus e o encontrou sob o carvalho, ou terebinto.
Verso 15: Vem comigo a casa e come pão. Os orientais são conhecidos por sua hospitalidade muito mais destacada que a dos seus irmãos ocidentais. Além de desejar demonstrar hospitalidade, talvez o velho profeta quisesse saber mais exatamente sobre a maravilhosa e incomum profecia. Verso 16: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Conforme o profeta declinou do convite de Jeroboão, também recusou agora o convite desse seu colega com base na proibição divina. Verso 17. Verso 18. Deus não pode mentir ou invalidar as suas promessas e leis. Números 23, 19, Gálatas 1, versos 8 e 9. Não há explicação do porquê da mentira do profeta. Estamos aqui na linha divisória entre o falso profeta e o verdadeiro. Que o profeta recebe verdadeiras mensagens de Deus consta em capítulo 20, verso 22, e que transmite às vezes suas próprias ideias. Isso também está claro aqui. O profeta preferia obedecer ao ato tradicional da hospitalidade religiosa do que ficar atento à palavra de Deus. Verso 20. Estando eles à mesa. O profeta que estivera pronto a assumir o papel de tentador, agora por instância divina, assumiu o dificílimo papel de anunciar o castigo. A penalidade do profeta por causa da desobediência era a morte. Essa profecia realizou-se quase que imediatamente. Verso 21, nota homilética. Clamou. Foi a emoção pela revelação divina, quebrando as barreiras do seu próprio eu, que fez com que o profeta clamasse. Muitas vezes, a revelação de Deus só se manifesta a alguém após anos de oração e obediência, mas há também ocasiões em que Deus interfere de maneira repentina e dramática para interromper os caminhos pecaminosos dos homens. Gênesis 28, versos 11 a 17, Daniel 4, versos 30 a 33. Uns buscam a orientação divina, outros deliberadamente evitam o contato com a palavra de Deus. Sobre todas essas coisas é Deus quem permanece soberano. Verso 24, um leão o encontrou. A punição parece ser severa para alguém que simplesmente caíra numa armadilha sedutora de um falso profeta. Mas o homem de Deus recebera ordens diretamente do Senhor, versos 8 e 9. Portanto, nenhuma pretensa revelação deveria fazê-lo duvidar da palavra de Deus. Tais conversações levaram Adão e Eva à perdição juntamente com seus descendentes. Gênesis 3, versos 12 e 13. Semelhantemente, o apóstolo Paulo invoca maldições sobre qualquer que ensinar que Deus não cumpre sua promessa de salvação eterna mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo, João 3,16, mesmo se for um anjo que assim pregue. Gálatas 1, versos 8 e 9. Verso 28. O milagre era patente. Não se tratava de algum acidente pelo caminho, mas sim de um castigo divino claramente demonstrado. Verso 32. Faz-se menção antecipada de Samaria, que ainda não havia sido fundada, para designar as cidades do reino de Israel, que mais tarde haveriam de tê-la como capital. Verso 33, Jeroboão estava se tornando outro faraó. Quanto mais sinais lhes eram dados presenciar, tanto menos se arrependia, endurecendo seu coração contra Deus. Êxodo 7, 22 e 8, verso 15.